Eu tenho insistido em falar que a Bíblia não é um livro de histórias. É muito mais fácil ler as histórias da Bíblia e ficar apenas com conhecimento histórico do que procurar conhecer o verdadeiro sentido profético daqueles assuntos. E o fato é que cada coisa contida na Bíblia tem dois personagens, dois seres que estão ali, o lado a lado o tempo todo. Deus e Satanás. Começando no céu, você vai ver Deus e suas hostes, e você vai ver um anjo criado por Deus se rebelar, e se torna então, desde lá, o inimigo, tentando já no céu arrebanhar pessoas, anjos, né? Anjos para segui-lo para a destruição. Desde lá. Então, a história da Bíblia relata isto e relata também que quando ele foi precipitado nas cadeias da escuridão, você vai vê-lo também sendo colocado na Bíblia em figuras, em tipos, como o próprio Deus também se apresenta aqui. Quero apenas lembrar, mais uma vez, que todos os livros da Bíblia Sagrada apontam para Jesus Cristo. Todos eles. Não há tal coisa como trindade na Bíblia. O tema central da Bíblia é Cristo. Desde a criação até o último livro, até o último versículo. Tudo aquilo vem de alguma maneira para apontar para Cristo. E você vai ver que a luz que apareceu no princípio era uma figura de Cristo. A árvore da vida é uma figura de Cristo. O cordeiro que morreu quando Adão pecou é uma figura de Cristo. A semente da mulher, que é o parente redentor, aponta para Jesus Cristo. A arca que Noé construiu para a salvação do mundo aponta para Cristo. A figura do filho prometido para Abraão aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Se você caminhar e com Abraão, depois que tem Isaac, Isaac já com 40 anos, e ele manda o Eliezer para buscar uma noiva para seu filho, é a figura de que Deus enviou um mensageiro para preparar uma noiva para Jesus Cristo. Amém? O diabo não gosta disso, mas nós amamos isto. Eu estou falando aqui até então do Gênesis. Se você pegar o próprio Abraão, o chamamento dele para sair para uma cidade, para uma terra que Deus ia mostrá-lo, você está vendo que daqui um pouco Abraão encontra com Melquisedeque. E Melquisedeque é a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Cristo é sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. É verdade isto? Então, tudo que você for ler na Bíblia não é história, aquilo está apontando para Cristo, tem uma finalidade. Agora, se você também voltar para o outro lado, você vai ver, a serpente aponta para o diabo, a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para Satanás. É assim ou não é? Os descendentes que vieram de Caim apontam para o diabo, a civilização criada no capítulo 4 aponta para Satanás. Aí, na sua ideia, é assim ou não é? Então você vai ver que essas coisas caminham assim paralelamente. Há um paralelo, essas duas coisas, esses dois poderes estão lado a lado. Eles vão caminhando assim por toda a Bíblia. Quando eu disse que o diabo não gosta que a gente olhe para a Bíblia, eles querem que você fique com ideias humanas, mas eles odeiam a palavra.
Quando você vê, dizem que toda ação produz uma reação. Se você olhar bem o quadro de Gênesis 24, você vai encontrar o Abraão, figura de Deus, o Isaac, figura de Cristo, a Rebeca, figura da noiva, os irmãos de Rebeca, os interessados pelos dons, pelas dádivas de Deus. E você vai ver também o camelo representando o poder que nos transportará a encontrar a Cristo. É assim ou não é? Tudo vai assim. Mas quando você fala assim, a Rebeca não foi sozinha, aí o diabo dá coice. Dá coice em quem? Em mim? Não, na palavra. Porque a própria palavra diz que a Rebeca levou suas moças. Não é a palavra que diz? Mas escuta, quem são? Quem são? Você sabe disto, eu sei disto, que precisa de uma mão cirúrgica para poder fazer cirurgias minuciosas. É por isso que nós temos um profeta. Sabe? E não aceitar isto é rejeitar, é ter que rejeitar parte da mensagem. Então você vai ver que na verdade o irmão Branham vem e diz exatamente assim: aqueles que te serviram aqui na terra, que foram bons para você, alcançarão também um lugar do outro lado. Não diz que eles são noivas. As moças que foram com Rebeca não eram esposa de Isaac. Nós somos noiva de Jesus Cristo. Mas há tantos que foram bons para você e que Deus vai levá-los junto com você nestes mesmo camelo. Louvado seja o nome do Senhor. Então todas estas coisas na Bíblia, elas apontam para nosso Senhor Jesus Cristo. E se você caminhar com o restante, tudo vai apontar até os filhos de José. Digo, até os filhos de Jacó vão apontar para Cristo, porque vai ter um José, figura de nosso Senhor Jesus Cristo. É ou não é? Tem um Judá, que é de lá que vai proceder a semente real, não é? É assim? Então você tem na Bíblia exemplos de rios, de animais. Por exemplo, se você olhar na Bíblia, o leão representa Cristo, o boi representa Cristo, o animal do sacrifício que morreu, trabalhou e depois morreu por nós. A águia representa Cristo. No Evangelho de João ele é apresentado, aquele que viu antes da fundação do mundo todas as coisas. É este que tem uma visão que nada para ele é surpresa. Não é surpresa você estar aqui vestindo a roupa que você está, olhando para ele e dizendo obrigado, Senhor. Tem alguém que pode dizer louvado seja Deus? Não é surpresa. Ele é representado na inteligência do homem, porque ele próprio diz, vamos fazer o homem. Amém? E ele estava dizendo que ele se faria homem semelhante a nós. E este homem é o varão perfeito. Louvado seja o nome de Jesus. Então estas figuras apontam, rio aponta, aves apontam, mas se você pegar na Bíblia, a águia fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o urubu fala do diabo. Ou não é assim? O urubu gosta de carniça. Quando você vê pessoas que gostam de coisas imundas, você diz, esse aí, rapaz, é a cara do diabo. Interessante, não sei se você já percebeu, que águia e urubu tem uma diferença gritante. Se você ver uma águia voando, ela voa em uma linha reta. Ela tem um alvo, ela vê um pequeno animal lá, ela vai naquela linha para pegá-lo. Ela vê um peixe dentro da água, ela mergulha e vai certeiramente naquilo. Então quando você olha para esta figura de Deus, você também tem que olhar para seus filhos. Os filhos de Deus são chamados de pequenas águias. E nós temos um alvo. Nós não estamos fazendo curvas. Nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, nós temos um alvo. Vamos chegar no céu. Vamos para o arrebatamento. Queremos vida eterna. Queremos um corpo transformado.
Então você vê que tem um alvo, mas um urubu, não, o urubu vê uma carniça. Veja, a águia vê uma presa, ela vai lá. O urubu vê o prato dela, mas ele começa a fazer volta. Pode olhar o urubu para você ver. Quando você tem uma carniça, tem um monte de urubu voando assim, sabe? Vive em torno daquela carniça, sabe? Gostam de carniça, o prato preferido deles é fofoca, é mentira, é adultério, sabe? Eles vivem sempre em torno disso, mas nós temos um alvo. Eu estou aqui porque eu tenho um alvo. Eu não estou rodeando estas coisas. Olha, eu quero deixar bem claro que nós estamos voando na direção de chegar na presença de Deus em seu trono. Amém? Então você vê que a Bíblia, ela tem um alvo. Ela não fica dando voltas, não. Ela tem um alvo. Tudo aponta para Cristo. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. É céu. E aponta assim. Você passa por aqui, mas você vai para uma terra de promessa. Você está com lutas e problemas, mas você vai chegar lá. Louvado seja Deus. Estamos passando aqui. Viemos de lá e vamos voltar para lá. Esse é o nosso alvo. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Então, tudo na Bíblia aponta para Cristo. E aí você pega todas as coisas. Eu fiz questão de ler aqui no Salmo, no livro de Levítico, falando sobre as festas. Mas se você voltar um pouquinho para o livro de Êxodo, vai apontar tudo para Cristo. Eu não quero voltar lá, mas só quero dar um exemplo. Por exemplo, se você pegar o tabernáculo aponta para Cristo. O átrio era o lugar do sacrifício, aponta para quem? Se você entrar para o lugar santo, tem um candelabro com 7 lâmpadas, aponta para quem? Se você pegar a mesa do pão da proposição, aponta para quem? Se você entrar véu adentro, no lugar santíssimo, aponta para quem? Aquela glória da Shekinah, quem é? Ela está aqui hoje à noite. Então você vê que tudo aponta para Cristo. Os sacrifícios, os animais, os cordeiros, tudo apontava para Jesus Cristo. Isto tudo na Bíblia aponta para